Olá a todos, boa noite, como é que vão? Espero que tenham tido um dia abençoado, cheio de Deus, cheio de novas esperanças, né? Quando a gente amanhece com vida, com dor da vida, é sinal que Deus ainda não se cansou de nós. Não é isso mesmo? Então, conforme prometemos, nós estamos desenvolvendo o trabalho, né? Uma proposta que nosso Senhor colocou no meu coração, que já vinha me instigando já há um bom tempo, de nós partilharmos a Santa Palavra e alguns temas que se fizerem necessários, e a gente está fazendo exatamente isso. A gente se propôs a trabalhar com o tema Santa Missa, né? O que de fato é a Santa Missa, o que acontece nela, qual o mistério que nós estamos celebrando. Saber que a missa, apesar de ser, né, uma coisa única, um todo, ela tem partes separadas, e todas essas partes elas nos levam a refletir, a sentir, né, a estar em comunhão com o nosso Senhor. Na live passada, ontem, né, no dia de ontem, aqueles que estarão vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Essa live pela primeira vez, podem voltar aí no meu Face no dia de ontem, vai ter a primeira parte. Então, dividimos a Santa Missa, a explanação da Santa Missa em 4 partes. Ontem nós falamos sobre os ritos iniciais. Então, falamos sobre a questão da procissão de entrada, junto com o canto de entrada, a saudação do padre, a acolhida dele, né? Nós falamos sobre o ato penitencial, nós falamos sobre a oração, então, de entrega. Então, permeamos por essa parte primeira, que tem justamente esse intuito de nos situar naquilo, no mistério que vai ser celebrado, presentificado, e agora, uma vez feitos os ritos iniciais, inicia-se agora o que nós vamos falar, que é a liturgia da palavra, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, é Deus, e ele se encarnou pelo seio da Virgem Santíssima. Então nós estamos falando do Cristo. Cristo é a palavra, mas só a palavra no Novo Testamento? Não. Deus é anterior, Cristo é anterior à criação do homem, ele esteve presente por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sempre o Cristo esteve presente na história da humanidade, ok? Então vamos fazer uma oração inicial pedindo ao nosso Senhor que Ele possa nos acompanhar, que possamos de fato estarmos abertos, né, em comunhão com Cristo, para que possamos sim receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo, vos pedimos a graça de estarmos em comunhão contigo e em comunhão entre nós. Somos tua comunidade, o teu povo, e precisamos ouvir. Tantas vezes, Senhor, falastes a nós através dos profetas, dos homens e das grandes mulheres de Deus. Depois nos falaste através do seu próprio Filho, do Cristo, teu Filho unigênito, de ti, Senhor Jesus. E ainda depois formaste um pequeno grupo, um grupo de 12 homens, homens despreparados, homens tirados do nosso meio com as dificuldades, né? Homens pecadores, e fizeste desse pequeno grupo uma igreja, a tua esposa, Jesus. E nós somos esse povo escolhido. Não porque mereçamos, porque nada merecemos, mas porque Tu, Senhor, nos acolhe, nos ama e nos envia. Queremos pedir, como fazemos sempre, o dom da sabedoria, para que possamos escutá-lo, entendê-lo, que essa palavra seja colocada, plantada no nosso coração, encontre terra fértil. Tudo isso vos pedimos pela intercessão da Virgem Santíssima. Amém. Ok? Então, boa noite a todos que já vão entrando. Alessandro, meu primo, lá de Lagarto, aqui em Sergipe. Minha filhinha Duda Costa. Já vi a Denilza, outras pessoas entrando. Então, sejam bem-vindos aqui. Estamos juntos, né? E vamos iniciar, tá bom? Então, como eu falei, após ser realizado os ritos iniciais, tudo aquilo que foi colocado na live de ontem, que
nos preparou para este momento, de fato, começamos agora a liturgia da palavra, ok? A liturgia da palavra, nós entendemos muitas vezes que são aquelas 3 leituras, né? Primeira leitura, depois nós temos o salmo responsorial, depois nós temos a segunda leitura, quando é um domingo, quando é dia de festas ou solenidades, não é isso? E nós temos o Santo Evangelho. Então, na verdade, são 3 leituras e um salmo que é lido e normalmente ele é cantado, ok? É um cântico. Mas existem mais coisas que estão nessas entrelinhas, existem algumas coisas que irão acontecer e acontecem, e tudo isso justamente serve para aquilo que é fundamental, né? Mergulhar, nos ajudar a mergulhar. A liturgia ela é feita para nos ajudar a mergulhar no mistério de nosso Senhor, ok? Então eu vou separar aqui e dizer exatamente quantas partes estão divididas. Primeiro seria a munição ou o comentário para a primeira leitura. Depois nós temos a primeira leitura, comentário da primeira leitura e primeira leitura. Essas 2 partes formando uma única. Depois a terceira parte seria o salmo responsorial, ok? A quarta parte e a quarta seria a munição, comentário para a segunda leitura, e a quinta seria a proclamação da segunda leitura. Depois nós temos o comentário para o Evangelho. Aí, nesse caso, nós temos o canto de aclamação ao Santo Evangelho e a proclamação do Evangelho. A nona parte seria a homilia ou o chamado sermão. Depois nós temos a profissão de fé, o credo e, por último, nós temos a oração dos fiéis. Então, se a gente subdividir, nós temos 11 partes naquilo que chamamos liturgia da palavra. Se a gente olhar aqui no jornalzinho, certo? Aqui nós temos os ritos iniciais, aqui e tudo o que nós falamos ontem, e aqui neste lugar temos a liturgia da palavra, onde começa tudo aquilo que nós vamos exemplificar hoje. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro que nós vamos falar seria sobre a munição, chamada munição, termo técnico, mas o comentário para a primeira leitura. Como eu falei ontem, o comentarista é alguém que está servindo a Deus, está servindo a Assembleia, mas ele é uma figura que ele pode e deve ser totalmente discreta. Então, como também foi falado ontem, nós temos que dar atenção e foco sempre a Jesus Cristo. Sempre a Jesus, ele é o nosso foco. Então ali no lugar, né, que estamos a servir, não é lugar para eu aparecer, né? Não é lugar para eu fazer aquilo que eu acho que deve fazer, mas não, Cristo como foco. Então começa o comentário da primeira leitura. Existem alguns erros que nós cometemos. Primeiro, eu uso óculos, então eu não consigo ler sem óculos. Tem muita gente que vai para lá com os óculos na mão, talvez um óculos bem bonito, de uma marca bem bacana, e quando chega lá, faz aquele gesto muito vagaroso e coloca os óculos e ajeita o ambão e ajeita... Não é isso, meu povo. Eu não consigo ler sem óculos, então eu tenho que subir com meus óculos, eu não tenho que estar chamando a atenção para mim de modo nenhum, eu tenho que ser discreto. Como dizia e ainda diz o nosso querido Dom Henrique Soares da Costa, os comentários, os mínimos possíveis e, se possível, nem ter comentário. Isso já mostra, já dá a nossa tônica para a maneira em que devemos nos portar. Mas vamos imaginar que nós tivemos um comentarista que agiu de maneira muito discreta, muito bonita, muito piedosa e ali nos ajudou. Isso deve ser justamente isso, ajudou a que possamos nos concentrar, ele vai chamar a atenção no que vai ser lido ali na primeira leitura. Então existe a proclamação da primeira leitura. Quem que proclama a primeira leitura? É o sacerdote? Não. Por que não é sacerdote? Então já vamos começar a ter essas particularidades. Meus santos, a primeira leitura, né, ela é sempre ou quase sempre realizada com as leituras extraídas do Antigo Testamento. Quando nós estamos falando em domingos, em solenidades da Santa Mãe Igreja, em dias de festa, isso quer dizer que nós teremos primeira leitura
e segunda leitura. Então, essa primeira leitura é realmente retirada do Antigo Testamento. E por quem é que sobe para proclamar? Eu, você, o povo de Deus. Nós, o povo de Deus. E por que é isso? Porque o Antigo Testamento é a história do povo de Deus. Desde o Gênesis até a chegada, né, do Novo Testamento, do Cristo que é anunciado. Então, sempre é a história de um povo. Uma história de amor do povo para com Deus. Então, nós temos a história de homens e mulheres que vivenciaram, que lutaram, que caíram, que levantaram. Então, nós temos livros históricos, nós temos os livros de profecias, nós temos o Gênesis, nós temos um monte de livros, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, são os livros que contam a história da salvação, desde a criação até a história da salvação, que tem a sua plenitude exatamente no nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é composto de 46 livros e o Novo Testamento 27, quase o dobro, não é isso? 46 o Antigo e 27. Então, essa grande parte aqui, antes do nascimento de Jesus Cristo, ele apontava a história da criação e da salvação de um povo, de uma humanidade. Ok? Então, quando o comentarista ele faz essa munição, nos ambientaliza, daquilo que vai ser lido. Então, quem vai proclamar a primeira leitura, ele deve se encaminhar para o ambão, não é isso? Não. Ele deve se encaminhar para a frente do altar, lá embaixo, na escada, e ali fazer uma pequena reverência. Reverência a quem? Ao Cristo que está presente. Em espírito, em persona Christi, na figura do sacerdote. Ontem eu expliquei, o altar também representa e é o próprio Cristo. E ele será também a oferta que será ali colocada para a nossa salvação. Então se reverencia. E ainda mais, e principalmente, quando está ali na frente, no centro, atrás da mesa, do altar da mesa do pão, o sacrário e o Cristo lá eucarístico. Então, a pessoa não pode ir diretamente para subir escada e ir para o ambão, que normalmente está na lateral, ok? Ele tem que ir à frente, fazer a reverência e subir e se dirigir para lá. Bacana? Quando ele vai fazer a leitura, ele deve ter sido preparado. É muito complicado, meus irmãos, quando nós vamos para lá, né, para tentarmos absorver ao máximo aquilo que Deus tem para nos oferecer. E a gente vê pessoas que estão lá em cima e fizeram as coisas de qualquer jeito. Muitas vezes não é o pobre coitado, a pobre coitada que está lá em cima e está nervoso. Que na verdade, o que é que aconteceu, se a gente retroceder, ali talvez há 3, 4, 5 minutos, alguém chegou, todo esbaforido, e disse, ei, dá para você fazer a primeira leitura ali, ou a segunda, a terceira, no seu... Não é assim. Não se deve ser assim. Recomenda-se que toda paróquia tenha o quê? Uma equipe de liturgia, e lá tem os leitores. Pessoas que falam com mais tranquilidade, que tem uma boa dicção, que as pessoas precisam escutar, entender. Eu não estou falando que tem que ser professor, que tem que ser doutor, não. Pode ser uma pessoa mais simples, porque o povo de Deus é feito, na sua maioria, de pessoas simples. Mas alguém que possa falar de uma maneira que eu possa entender, né? Tem gente que fala cantando, tem gente que fala de uma maneira bem diferentona, né? Que muitas vezes a gente conversa com ela, ela fala de uma maneira tranquila, uma maneira bonita, mas lá em cima o negócio é bem diferente. Não. Temos que fazer uma leitura discreta, bonita, para que o povo possa de fato absorver. Então é proclamada a primeira leitura ali sobre o Antigo Testamento. Essa leitura, como o Salmo e como a segunda leitura, se for nesses acontecimentos, né, domingo, festas e solenidades, elas devem estar em consonância, ela deve falar a mesma linguagem. Muitas vezes é um livro de profecia, em que o Salmo responsorial cita ela, confirma ela, uma segunda leitura, né, que também fala sobre isso, e tudo linkado com o Santo Evangelho. Ok? Então é realizada de uma maneira bacana, bonita, bem falada, sem agonia. Uma coisa que eu acho muito bonita é quando os jovens vão proclamar.
né? Tem missas que são rapazes e moças, e que bonito é ver você, rapaz e moça, lá em cima. Mas os nossos queridos jovens, eles são muito afoitos, né? Eu fui jovem, um dia eu fui jovem, e vocês falam muito rápido, às vezes por nervosismo ou ser um modo de falar. Não tenha pressa, não tenha pressa, a gente precisa te ouvir, precisa beber da tua palavra, né? Da palavra que sai da tua boca. Eu preciso, enquanto jovem, imagine que eu sou jovem, né? Olhar para você e ver alguém em que também eu posso me espelhar. Alguém que busca a Deus, alguém que proclama a palavra de Deus. Ok? Então, quando for chamado a ler, vá com tranquilidade, vá sabendo o que vai fazer. Na verdade, você vai falar aquilo que os antigos falaram para Deus, para outro e falar hoje para nós. Então, aconteceu a primeira leitura, nós vamos agora para onde? Para o Salmo responsorial. Que salmos são esses? Esses salmos, na sua grande maioria, foi escrita pelo rei Davi. O grande rei Davi, o escolhido, o ungido de Deus, ele escreveu esses salmos, né? Que normalmente são respostas àquilo que ele viveu, a anseios do povo, a pecados que ele cometeu. Quantas vezes eu vou fazer o sacramento, participar do sacramento da confissão, reconciliação, e o sacerdote, ele pede, né, como penitência para que a gente reze, para que eu reze o Salmo 50, Miserere, né, que fala da nossa miséria, da nossa pequenez, do nosso nada, e a gente se coloca na comunhão, em comunhão com Deus, e pede que Ele nos perdoe. Se me lavares, Senhor, ficarei alvo, terei minha vida de volta. Então, o Salmo responsorial é isto, é um escrito maravilhoso, né? São cânticos maravilhosos, em que vamos falar sobre aquilo que normalmente ouvimos ali na primeira leitura. Como é que esses salmos são divididos? São 150 salmos. Falam que todos eles foram escritos pelo rei Davi, mas existem estudos que falam que do 1 ao 100, de fato era o rei Davi, e do 101 ao 150, os últimos 50, foi algum discípulo dele, alguém que pensava como ele, alguém que era, né, instruído por ele, que escreveu, e naquele tempo, quando as pessoas queriam que de fato os seus escritos ficassem conhecidos, eles assinavam com o nome do seu mestre. Então lá são 150 salmos. Então sempre o salmo responsorial vai ser um salmo? Não. Existem exceções. Que exceções? Né? Existem alguns cânticos que permeiam, que existem aqui na Sagrada Escritura, que a depender da necessidade, do tempo que nós estamos vivendo, ele pode ser colocado. Exemplo, quando Moisés tira, né, a mão de Deus, pela força de Deus, o povo hebreu do Egito, e chega ali no Mar Vermelho, e eles estavam encurralados entre o mar, e aqui os carros e cavaleiros egípcios, eles ficam encurralados. O que é que acontece? Aquele episódio que Deus abre o mar e eles atravessam a pé enxuto, e quando os egípcios vão tentar pegá-lo novamente, o mar se fecha e eles morrem. Existe depois dali, desse episódio, um cântico, né? O povo hebreu, o povo de Deus, cantou essa maravilha do Senhor. Então, eles falam, né, existe esse cântico que diz que o mar engoliu carros e cavaleiros, todos os egípcios. Então, existe um cântico. Esse cântico, por exemplo, no sábado, aleluia, nós vamos participar disso, ali no sábado para o domingo de Páscoa, é cantado esse cântico e é no local do salmo de resposta, no salmo responsorial. Bacana? Bacana. Então, vamos andar mais. Então, agora nós vamos para a segunda leitura. Como na primeira leitura, a segunda leitura é precedida da monição, né, ou do comentário, que também vai nos indicar, vai nos chamar a atenção, vai nos situar para aquilo que vai ser proclamado na segunda leitura. E normalmente na segunda leitura, o que é que está lá? O que existe no Novo Testamento, com exceção dos Evangelhos. Pode ser Atos dos Apóstolos, pode ser as cartas paulinas, né, as cartas católicas, depois a gente fala um pouquinho, ou o Apocalipse. Cartas paulinas são as cartas que São Paulo escreveu para suas comunidades, né? Carta de São Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses,
aos Coríntios e tá, se eu não me engano, são 14 cartas. E temos as cartas católicas. Primeira carta de São Pedro, né? E aí se vai, outras cartas que foram escritas. Ou então, o nosso Apocalipse tão assim, né? Como é que eu vou falar? Aterrorizante Apocalipse. A gente ainda não consegue entender a maravilha que está ali. Bacana? Então acontece a segunda leitura. Depois, quando acontece a segunda leitura, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais uma vez o comentário. E agora nos chamando a atenção para aquilo que vai ser realizado, que é a proclamação do Santo Evangelho. Então existe o comentário, e assim que terminar o comentário, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o canto de aclamação ao Evangelho. Veja que até então, na primeira leitura, no Salmo responsorial, na segunda leitura, você estava sentado, né? Como ouvinte, em sentido de observância. Quando é acabado de proclamar, de fazer o comentário do Evangelho, aí começa o quê? O canto de aclamação. É interessante que as pessoas falam, todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Não precisa daquilo. Você e eu, cristãos católicos, devemos, no comentário, vai começar, né, o canto de aclamação. É o momento em que a gente se levanta, se põe em estado de prontidão e vamos alegrar o nosso coração porque Jesus vai falar. Então não precisa, né? Todos de pé, ali não precisa. É dispensável. Então, terminou, automaticamente nos levantamos. Então, o cântico de aclamação ao Evangelho, ele nos coloca de pé. Ele nos coloca de prontidão. Ele vai anunciar ou deve anunciar aquilo que vai acontecer. Tem uma música que eu gosto muito, que não sou muito de cantar, mas enfim, né? Tem uma que diz bem assim: vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Tua palavra é alimento que dá vida, aleluia. E aí se vai. Quem vai falar no Evangelho? Jesus Cristo, aleluia. Então ele nos coloca de prontidão para aquilo que vai acontecer. Aí o padre vai, chega, faz uma oração própria ali diante do altar, faz o sinal da cruz e sai da mesa do pão, da mesa central onde fica o pão, onde vai ser colocada futuramente as ofertas do pão e do vinho, e vai para uma outra mesa, que não é uma mesa como esta, é uma mesa menor que a gente chama de ambão. Aqui no centro, mesa da palavra, mesa do pão, e ali do lado, a mesa da palavra. As duas mesas nos alimentam, ok? Então, ele chega até lá e faz aquele sinal que nós já lembramos, né? Proclamação do Evangelho de quem? Proclamação do Evangelho de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, Mateus, Lucas ou João. Só lembrando, a Santa Mãe Igreja, né, ela nos ensina e dividiu em 3 anos, que ela chama de ano A, ano B e ano C, as Sagradas Escrituras. Isso quer dizer que, de maneira geral, todos aqueles que participam da Santa Missa diariamente, em 3 anos, terá participado na essência, ouvido na essência, toda a Sagrada Escritura a cada 3 anos. Quem está de fora aí? João, o quarto evangelista, porque ele tem momentos dele sempre por conta da profundidade, né, do testemunho que João teve na vida de Jesus Cristo. Ok? Bacana? Então, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Aí a gente fala, ok? Esta palavra esteja em minha mente, em meus lábios, em meu coração. Expliquei ontem, né, sobre isso. Desculpe, ontem não, na live da semana passada. Ou então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, né? Glória a vós, Senhor. E ele proclama. Quem está proclamando naquele momento é o próprio Cristo. Lembra que eu falei que lá na primeira leitura, lá no Salmo, lá na segunda leitura, somos nós, povo de Deus. Por que isso?
né? Porque foi retirado desse povo, da fala desse povo, da vida desse povo. Agora não, é o Evangelho, é a vida de Cristo, é o Cristo que fala, é o Cristo que proclama, é o Cristo que diz parábolas, ensina em parábolas, é o Cristo que entra, que sai, que vai nos povoados, que ressuscita mortos, né? Que ressuscita a vida, a espiritualidade de cada um de nós. Então, é o Cristo quem fala, ok? Por isso que não pode ser o povo, é a pessoa lá em persona Christi, é o sacerdote, é o bispo, seria ali o diácono, alguém ordenado. Bacana? Depois que é proclamado o evangelho, o que é que vai acontecer agora? O momento que nós chamamos de homilia, naquela classificação de 11 pontos, seria o ponto número 9. Então, haverá agora uma homilia, um sermão. Lembrando-se que no domingo, nos dias de festa e nas solenidades, ela não pode ser suprimida, né? Tem que ter de verdade, não pode cortar, tirar ali a homilia. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus, pela reflexão do sacerdote, por inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não pode retirar. Então, existe ali a homilia, existe ali o sermão, que normalmente dura cerca de 10 minutos. O que deve normalmente fazer um sacerdote no momento da homilia? Ele deve nos elucidar, nos chamar a atenção daquilo que de mais importante está proclamado naquilo que nós ouvimos em toda a liturgia da palavra. O que Jesus quis dizer naquele momento, né, no Evangelho? Ali na primeira leitura, na segunda leitura, o que aquelas pessoas que viveram aqueles momentos, passaram por aqueles problemas, por aquelas soluções, o que aconteceu naquele tempo? E, finalmente, o que tudo isso pode ser aplicado, de que modo pode ser aplicado na minha vida? Porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é palavra viva. Ela não é uma palavra morta que aconteceu há 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, mas é algo que acontece agora, na minha vida, na tua vida. Muitas vezes, meus irmãos, na proclamação do Evangelho, nas Sagradas Palavras, primeira e segunda leitura, ou na própria homilia do sacerdote, você diz, poxa, isso foi para mim. E foi para você mesmo. Porque Deus fala ao nosso coração. Apesar de estarmos em comunidade, Deus fala ao nosso coração. Ali ele abre, né, os tesouros do céu. Ele fala das coisas do céu, né? É ali que Jesus Cristo se revela, na palavra, na homilia, como também em tudo que acontece no seu derredor. Bacana? A proclamação do Evangelho e a homilia. O que é que vai acontecer agora? A profissão de fé ou credo. E o que é o credo, a profissão de fé? É exatamente tudo aquilo que o cristão acredita. O credo, o que eu creio. E é interessante que a gente proclama e muitas vezes existe um credo diferente que a gente não nota. Qual é? O credo tem aquele credo normal, mais comum, que a gente chama símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e vai colocando lá. Nesse momento nós estamos em pé. O credo é aquilo que nós cremos, é tudo aquilo em que o cristão, conhecedor de nosso Senhor, conhecedor daquilo que o Cristo nos oferta, acredita, certo? E nós vamos falando todo o credo. Mas existe alguns momentos, principalmente em algumas solenidades, que existe um credo diferente que é colocado. Que credo é esse diferente? O credo que nós chamamos de niceno-constantinopolitano. Que palavra comprida é essa? É uma palavra composta. Porque ele foi composto, né, no concílio de Niceia e de Constantinopla. Foi algo tão importante que foram dois concílios em dois lugares totalmente diferentes em que se juntaram e elaboraram esse credo. Por que esse credo existe? Porque existia normalmente algumas heresias, alguns pensamentos contrários à doutrina da igreja. Vamos ver a diferença só para a gente se situar. Como é que é o símbolo dos apóstolos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No Niceno tem uma coisa diferente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis.
Então, o que isso quer dizer? Acrescentou alguma coisa das coisas visíveis e invisíveis. Por quê? Existia uma heresia que falava uma coisa. Uma vez aconteceu uma briga, uma luta entre o bem e o mal. E nesta luta entre o bem e o mal, o bem venceu e destruiu o mal, que era numa figura de um dragão. E ele foi como se fosse explodido. E as partes desse dragão originou tudo aquilo que é matéria, que é planeta, que é planta, que é animal, que sou eu, que é você. Então essa heresia dizia que tudo aquilo que é material, tudo que você pode tocar, tem uma origem má. Aí o concílio disse não. Deus é criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, das visíveis. Tudo que foi falado que seria de uma origem mal, não. A origem é de nosso Senhor que criou. E vai tendo algumas outras particularidades que hoje a gente não tem tempo de falar, talvez num outro momento a gente possa falar sobre o credo, né, tudo que ele compõe. Bacana? Então nós temos o credo e no fim nós vamos ter a oração dos fiéis, né? A oração em que a gente vai colocar todas as necessidades da Santa Mãe Igreja, do Santo Padre, né? As necessidades da nossa paróquia, as necessidades da nossa comunidade, e nós podemos colocar também a nossa necessidade. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, depois que o sacerdote, o bispo, realiza a homilia antes do credo, deveria ter um pequeno espaço de tempo. Muitos sacerdotes terminam a homilia e sentam-se, né? Eles sentam um pouco para que aquela palavra ela possa estar ali remoendo dentro do nosso coração e ela possa encontrar exatamente o terreno fértil. Não pode ser aquela coisa muito batida, muito rápida, porque senão a gente não consegue assimilar aquilo que nosso Senhor quer que nós assimilemos, tá bom? Então, depois da homilia, o credo, então tem a oração dos fiéis, e justamente todo esse pedido, tudo aquilo que é necessário, porque nós estamos diante de Deus, nós estamos em comunidade, tudo aquilo que vocês se combinarem, dois ou mais se combinarem a pedir para mim, no nome de Jesus, eu farei. Então, nada mais justo, né, e mais propício de que no momento da Santa Missa, de fato, a gente peça, a gente queira que nosso Senhor realize aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a salvação da humanidade, para o bem de todos. Ok? Bacana? Então, eu creio que por hoje é o suficiente, muito dividido, nós temos 11 partes. Eu poderia me estender, né, em cada uma das partes, mas ainda não é nosso propósito. Então, por hoje, a gente quer encerrar, né, agradecer a tanta gente, a Ilana que está aqui, a Nilce, né, a Kathleen, que é lá de Recife, que eu amo tanto, tantas pessoas que, graças a Deus, permeiam a minha vida, o meu coração. Quero pedir que sempre que vocês puderem, rezem por mim, eu necessito muito. Peço que nosso Senhor derrame sempre a misericórdia sobre mim, porque eu sou muito, muito, muito pecador, né? E que Ele me dê forças para ser fiel a Ele, principalmente, e à minha missão. Quero pedir também que sempre que puderem façam intervenções, que coloquem perguntas, que coloquem sugestões para que a gente possa responder e atender aquilo que para você é importante, segundo a vontade de Deus, certo? Então a gente está no meio desse tema, hoje é a segunda parte de 4, que nós vamos falar sobre a Santa Missa, e nós temos alguns temas que posteriormente vamos trabalhar. Uma seria a Sagrada Escritura, a Bíblia, né? Depois nós vamos falar em algumas coisas interessantes sobre pecados e virtudes, e outros temas, tema do perdão, tema do amor, sacramentos e outras coisas bem bacanas. E além disso, a gente vai falar também, eventualmente, sobre a palavra do dia, partilhar a palavra, tá bom? Agradecer mais uma vez a todos, rezem, se coloquem no coração de nosso Senhor e vão escutando, vão vendo cada uma dessas partes para que de fato a gente possa viver, né, a Santa, para que a gente possa participar da Santa Missa, celebrar a Santa Missa com mais dignidade, com mais piedade, com mais proveito.
Laiane, um beijo, estou com muita saudade de você, espero logo voltar aí para Cajueiro, né? Às vezes você está em Cajueiro, em Maceió, um beijo para você, te amo muito, Deus te abençoe e te guarde, amém? Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E amanhã, com fé em nosso Senhor, a gente vai fazer a live da terceira parte, em que nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. Um beijo para todos, não esqueçam de rezar, tchau.